Os blocos evangélicos podem ser um instrumento de evangelização no carnaval? Primeiramente, eu gostaria de relembrar a grande comissão em Mateus 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A melhor tradução seria indo e não ide. O verbo grego está no particípio. Isso significa que a evangelização ou missões locais não é um programa da igreja realizado numa determinada data do ano, mas a vida, a missão da igreja todos os dias do ano. A origem do carnaval é incerta. O pouco que se sabe é que tem sua origem nas festas pagãs. Alguns defendem que tem a ver com a deusa pagã egípcia Ísis, ou o deus pagão grego Dionísio, ou o deus romano Baco. O grande problema é que a maioria daqueles que defendem esse tipo de evangelismo baseia-se no texto da primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 19 a 23. E diz o seguinte: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. É necessário compreender que as cartas são documentos circunstanciais. Os autores escreveram em razão de situações específicas, que em dados momentos referem-se a situações restritas ao primeiro século, em outros momentos, situações que se assemelham aos problemas da igreja atual. A igreja em Corinto estava enfrentando uma série de problemas, dentre eles partidarismo, incesto, comida sacrificada a ídolos, influência filosófica, casamento, uso dos dons, o uso da liberdade, etc. No capítulo 9, Paulo argumenta quanto ao uso da liberdade com responsabilidade ou amor. Na verdade, o assunto começa no capítulo 8 e termina no capítulo 10. O capítulo 8, versículo 9 diz: vede, porém, que essa vossa liberdade, significa liberdade de escolha, direito de agir, decidir, não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Então, de um lado tinha os de consciência forte, que não via problemas em fazer determinadas coisas, como comprar carne no mercado em Corinto. E do outro lado tinham os de consciência fraca, que achavam absurdo comer as carnes do mercado, pois podiam ser carnes oferecidas aos ídolos. Então Paulo orienta a igreja quanto a essa questão e exorta aos de consciência forte a usarem a liberdade de escolha ou direito com amor, para que não fossem pedras de tropeço para os fracos de consciência e acabar destruindo a fé deles. Voltando para o capítulo 9, Paulo argumenta utilizando o exemplo de seu ministério, de sua própria vida. Paulo também tinha liberdade, direitos, entretanto abriu mão em razão dos perdidos. É como se Paulo dissesse: olha o que eu fiz com a minha liberdade, com o meu direito. Façam o mesmo em favor dos fracos na fé, ou os de consciência fraca. O contexto histórico da carta aos Coríntios não serve como base para colocar o bloco na rua. Os defensores dos blocos evangélicos estão impondo ao texto uma interpretação completamente fora da intenção do autor. Isso é exegese, impor ao texto algo que o autor não pretendia dizer, e não exegese, extrair do texto a intenção do autor. Os tais defensores usaram o texto fora de seu contexto, como pretexto, para tornar a igreja atrativa ao mundo, ao mesmo tempo atrair o mundo para dentro da igreja, uma relação que certamente terá sérias consequências.